Fala galera, estamos aqui para mais um podcast da Medway, que a gente está aí no nosso mês, né, de comemoração, né, Rodrigão? O nosso mês de comemoração do aniversário da Medway, um mês em que a gente comemora também vários outros aprovados. Já são aí mais de 13 mil aprovações da Medway, mais de 2 mil aprovações em primeiro lugar em várias instituições do Brasil todo. É isso, galera. Hoje em dia a gente tem aprovados espalhados no Brasil inteiro, tá? Seja na Emescano, Amazonas, seja na UFPE, seja Pernambuco, UFES, lá no Espírito Santo, a gente tem no Pará, tem na região sul, centro-oeste. Lá em Belém, lá na tua região, tem? Tem lá também, Cesupão, tem o UFPA, tem vários processos seletivos que a gente tem muitos aprovados nossos da Medway e, claro, que a gente tem também aprovados aqui em São Paulo com a gente, USP São Paulo, Unifesp, várias instituições pelo Brasil inteiro. Então, vem com a gente aproveitar e ser mais um desses aprovados. Os extensivos estão a todo vapor, as inscrições estão rolando, então estamos só esperando você aqui com a gente. A gente agradece toda a confiança que vocês depositam na gente ao longo dessa trajetória toda de 8 anos da Medway, que obviamente contamos com você aí do início ao fim da sua trajetória e você também pode contar com a gente. Então, maravilha. Vamos lá para o nosso episódio de IA na Medicina. Salve, queridos e queridas. Que prazer estar com vocês aqui para mais um episódio do nosso podcast IA na Medicina, podcast que vai unir aí os nossos entendimentos, tanto teórico quanto prático, da IA dentro desse ecossistema enorme de IA saúde. Galera, para quem não me conhece, prazer enorme. Sou o Rodrigo, sou professor de clínica médica aqui da Medway, fiz residência de clínica médica lá no Hospital Israelita Albert Einstein e hoje em dia sou preceptor da enfermaria e do ambulatório lá desse hospital onde eu trabalho com os internos e com residentes lá da 8ª Coreme e do Einstein. E do meu lado aqui, meu queridaço chefe Alexandre Remor, se apresente. Maravilha, gente. Bom, eu sou Alexandre Remor, CEO e cofundador da Medway e vou estar com vocês aqui no podcast IA na Medicina e hoje com um convidado muito especial, Vitor Aceituno, CEO e cofundador da Sami Saúde, que a gente vai conversar hoje. Vai ser um papo muito, muito bacana. O Vitor, que é médico também, vai contar um pouco da história dele aqui para vocês. Então, Vitor, por favor, se apresente. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite, pessoal. Como o Alexandre falou, eu sou médico também, colega, fiz Escola Paulista, depois fui fazer MBA de Finanças, fiz um ano de Força Aérea e tenho empresa desde a época da faculdade, montei a empresa júnior lá da escola e depois montei a própria empresa e hoje estou aí na segunda empresa trabalhando em planos de saúde, né? Prazer estar aqui, acho que toda oportunidade que a gente tem de contribuir, né, para os médicos aprenderem, se desenvolverem e terem uma prática digna, né, e que, né, esteja retribuindo para eles mesmos e para a sociedade, né, de maneira significativa, vale a pena, então espero poder contribuir aqui. Pô, legal demais, Vitor. Então, eu queria começar esse nosso papo entrando um pouco, antes de IA, antes de tudo isso, entrar um pouco em quem que é o Vitor. Você contou aí um pouco da empresa Júnior, já fiquei curioso. Já fiquei curioso também, você ficou também? Cara, Eu tenho certeza que tem muita gente que nos ouve aqui, que é aluno de medicina, que às vezes pensa em empreender e tal, e ver um médico empreendendo desde a faculdade já é uma inspiração por si só, então... queremos te ouvir mais dessa história, aprofunde-se aqui um pouco com a gente. Tá bom, vamos lá. Então, eu fiz Escola Paulista, no segundo ano da faculdade, no primeiro ano eu já comecei a fazer PIBIC, né, que era iniciação científica. Você entrou em qual ano na Paulista? Eu entrei em 2000 e... Nossa, preciso lembrar agora, tô perdido. 2007, formei em 12? Deve ser isso mesmo. 2007 formei em 12, acho que é isso. Entrei em 2007, formei em 2012. Turma 75, né? Que é mais fácil de gravar. Então, e aí entrei e na época queria fazer pesquisa, também pensava na área empresarial, mas aí na medicina eu já falei, não, fazer medicina, vou escolher uma especialidade e tal. Mas como esse primeiro ano eu fiz iniciação científica na anatomia, né, que era a única matéria que dá para fazer, porque primeiro ano, né, você tem as matérias básicas ali. E aí no segundo ano eu comecei a entrar nas ligas, né, acho que no final do primeiro ano eu já entrei na liga de hepatites, que era uma liga legal, que uma das poucas que você podia atender logo no primeiro ano, no segundo ano já. Então isso era legal, tinha uma prática de semiologia legal.
E aí eu fiz muita liga na faculdade. Eu cheguei a fazer, sério. Passa por todas as grandes áreas. Cara, eu cheguei a fazer 10 ao mesmo tempo. Cara, não tem como. Não foi por falta de interesse. Haja coffee break, hein? Então, eu almoçava coffee break 3 vezes por semana, né? Porque, tipo, cara, Genial. Então, DST, radiologia, que mais? Hepatites, fiz a liga de clínica, não sei se acho que fiz clínica. Tem que ter feito pra estar aqui no podcast. Técnica operatória, que mais? Cara, fiz um monte de liga. E aí, só que eu, no segundo ano eu conheci um professor da faculdade que tinha algumas matérias eletivas, e aí tinha uma matéria de gestão e economia de saúde. Falei, pô, gestão e economia de saúde. Não é normal ter isso no currículo, né? Não é normal, mas tinha lá as matérias. A partir do segundo ano tinha as eletivas e tinha a seletiva. E eu tinha pensado antes de fazer medicina, eu tinha pensado em fazer engenharia. E eu falei, poxa, gestão e economia de saúde, vou me inscrever nessa aula aí pra assistir. E o professor era o Evaldo Russo, que era o endocrinologista da escola. E ele foi dá pra dizer, quase com os fundadores do Fleury. Né? Ele pegou, ele era o principal acionista individual do Fleury. Que legal. Ele levou o Fleury faturando 20 milhões para 500 milhões, né? E um cara super. E aí, depois do IPO, do Fleury e tal, ele voltou a dar aula na escola. E aí montou a eletiva. Né? E aí eu me inscrevi na eletiva, fui lá assistir. E ele tava ali querendo, né, numa fase de dividir a experiência, né? E eu colei nele e falei, vou ter que dividir a experiência, né? E aí foi muito bom, assim, porque na época ele tinha um grupo de investimento anjo, que era um grupo de investidores que ele tinha, eu fui participar desse grupo. Caraca, você já teve acesso a isso lá no início da faculdade de medicina. Que legal, hein? Foi bem legal. Ele dava aula no MBA, ele falou, vem assistir aula no MBA aqui comigo. E aí no quarto ano, a gente ficou vários anos muito próximos. No quarto ano da faculdade, por exemplo, tinha o pró-aluno, que era uma tarde livre, né? E batia com o MBA. Aí no pró-aluno fazia o MBA, então eu fiz o MBA no quarto ano da faculdade, não podia tirar o diploma do MBA, porque não tinha nem diploma de faculdade, mas fiz o MBA junto ali com o quarto ano e tal. No quinto ano tava dando aula, né, no lugar dele e junto com ele, no MBA e tal. Prodígio. Então, assim, as pessoas foram dando oportunidades, você, né, claro, você vai aproveitando. Então, e aí no segundo ano, quando eu comecei a fazer a seletiva, eu ouvi falar que na USP tinha uma liga de gestão e economia de saúde. Falei, poxa, e tinha começado uma empresa júnior. Aí eu falei, poxa, vamos lá. Não, né? Vamos ficar pra trás, né? Não. Primeiro, eu ainda não tinha esse espírito, talvez. Eu falei, não, vou lá, já que não tem aqui, eu vou lá. Porque, não sei como é que é hoje, mas na época você podia fazer liga de outras faculdades, algumas faculdades deixavam e tal. Eu falei, vamos lá na USP, fazer o curso da liga, né? E a gente foi lá fazer o curso da liga pra entrar, pra entender eles, e era a liga e a empresa júnior. E aí, tinha um professor que deu aula no curso, que era o professor Sérgio Tufik, que fundou o Instituto do Sono, lá na escola. Caraca. E ele olhou assim, ele tava lá dando aula na USP, e aí, quando a gente no final da aula foi falar, ô professor, a gente era da escola também, né? Porque ele era professor da escola, psicobiologia. E, poxa, a gente veio aqui assistir o curso. O que os índios estão fazendo aqui no meio da porcada, né? Porque, os índios pouco, né? A escola. Pô, o que os índios estão fazendo aqui? Então, vocês não vão fazer liga da porcada, não. A gente vai fazer lá na escola, eu ajudo vocês. Aí eu falei, então tá bom, né? Então, segundo ano, o professor falou que você não vai fazer. Você falou, tá bom, não vou fazer, você vai ajudar a fazer lá. E ele ajudou a fazer. Então, a gente montou ali, foi, pelo que eu sei, a segunda empresa júnior de medicina no Brasil. E montamos a liga, né, de gestão. E o que era um pouco o objetivo, né? Aprender como é que o mundo corporativo, vamos dizer assim, funcionava na medicina. Claro. O que a gente ouvia é que, assim, o médico não gostava de administração. Não gostava de, né, contabilidade do consultório, não gostava de... Até hoje não gosta. Até hoje, né? Qualquer coisa fora atender. Qualquer coisa fora atender, o médico não gosta. Só que quando você monta um consultório médico, você já começa com o empresário, né? Total. Você tem uma secretária, você tem um sistema, CNPJ, você tem conta, CNPJ, contador, imposto. O médico, ele é um empresário por definição. O Mifano e o Fábio já falaram bastante disso aqui alguns episódios atrás, né? Então não vou repetir, mas essa é a realidade, né? Só que ele não gosta de fazer isso. Só que, de repente, você senta num consultório médico e fala assim, esse plano de saúde pagou? Não sei. Né? Isso aqui você tá pagando imposto? Que imposto? Os pacientes estão no sistema? Que sistema? Então, chega uma cartinha da Receita Federal no consultório, cara, o que tá acontecendo? Né? Então ele é obrigado a saber ou lidar com isso sem saber e sem gostar. Total. E do outro lado, você pega um hospital, o que acontece? O cardiologista, né, mais renomado vira o chefe da cardiologia. Só que ele sabe administrar? Não. Ele sabe olhar a planilha financeira do departamento, ele sabe fazer escala de enfermagem, ele sabe... Não sabe.
Mas o cardiologista Virou o chefe. mas era vira o chefe, e aí você, frequentemente acontece o que o pessoal chama do princípio de Peter, né? Você perde um cardiologista bom e ganha um gestor ruim, né? O pior dos mundos, né? Assim, você perdeu o médico bom que ele era na clínica e agora você tem um gestor ruim no departamento, tudo errado. Mas é o que acontece em todos os lugares. Claro. E aí quando você pega um outro profissional que não é da área de saúde para administrar, ele pode ser um ótimo gestor, só que ele não entende da ponta, ele não conhece, né? E muitas vezes ele tá ali, outro dia ele pode ir pra aviação, outro dia ele tá indo pra uma outra, ele não tem talvez o mesmo apego, né? O mesmo comprometimento ali com aquele setor, com aquele serviço e tal. E se ele não tem o apego, o time vai ter menos ainda por ele, né? Exato, porque aí o time vai sempre, né, espelha a liderança. Claro. Então, se você tiver esse bicho raro, né, essa mosca branca, que ele é um médico, é um profissional de saúde e que gosta de gestão, que tem habilidade e tal, poxa, tem um mundo aberto para ele, né? É enorme. E é isso que eu escutei ali no segundo, terceiro ano. Eu falei, olha, aqui em 120 alunos da minha turma tinha 120, em 120 você é a mosca branca, talvez ali, aproveita, né? Claro. E aí, tá bom, agora o que eu faço? Né? E aí foi a empresa júnior, foi o MBA, foi buscar, legal, né, e referências que fossem me ensinar como fazer, né? Mas o tempo todo eu ainda pensava, não, eu vou fazer neurocirurgia, né? Todo mundo acha que neurocirurgia é legal, acho que todo mundo já pensou em algum momento fazer neurocirurgia. Todo mundo já Não sei, acho que eu não pensei, Você não pensou cara. nisso? Eu não gostava de centro cirúrgico, senão talvez eu já pensei em neuroclínica. Então, Eu era ruim de neuro até hoje, então eu nem pensava em nenhum dos dois. Ângelo Machado, você não dormia com o Ângelo embaixo da... Né? Então eu pensei em fazer várias coisas, foi lá pro quarto, quinto ano que eu falei, cara, eu acho que eu não vou fazer residência, acho que eu vou realmente, né, empreender, eu vou realmente... E aí, fazendo. Esse é um, né, resumo, posso aprofundar, mas esse é um pouco do... Mas e essa decisão de vou empreender, não vou fazer residência? Bateu um pouco na alma, tu sente? Ou assim, os familiares, como é que foi essa receptividade? Isso é Tem sempre aquela a famosa... pergunta, a pergunta que sempre surge pra mim, principalmente, mas... Os familiares todos, mas tu vai deixar de ser médico? Opa... Olha, é engraçado que assim, a minha família não tinha médico. Eu ia ser o primeiro, né? Fica pro próximo, né? Assim, brincadeira. Mas a minha família não tinha uma vamos dizer assim, aquela herança, né? De falar assim, não, o pai é otorrino, tem um consultório, você vai herdar o consultório do pai, já tá, né? Se você já não fizer otorrino, nem médico, se você fizer otorrino, porque seu pai tem um consultório otorrino, você já tá errado, Total. né? Então, o meu não tinha esse histórico, né? Não tinha talvez essa expectativa, né? De que eu ia pegar uma especialidade específica. A medicina na família era uma coisa nova. Então, não tinha aquela visão de um caminho traçado. Não, você vai fazer isso, vai fazer aquilo e tal. E para mim foi uma coisa meio orgânica, né? Eu pensei algumas vezes em largar. Aí eu falei, não, termina e tal. E acho que foi ótimo ter terminado e tal. Mas para mim foi uma coisa de construindo. Então, não teve um trauma grande, assim. E uma coisa que aconteceu também foi que logo que eu tava me formando, eu descobri que ia ter que ir pra Força Aérea, né? Então eu fiz foi convocado. Fui convocado, né? Obrigatório. E aí eu atendi durante um ano obrigatoriamente, né? Só pra ter certeza que não era isso. Não, só pra ter passaporte, só pra ter título de eleitor. Porque quando eu cheguei pro capitão lá, eu falei, capitão, olha, eu acho que eu não vou me dedicar à carreira assistencial, tal ali. Mas você vai se formar? Eu falei, não, eu vou, pô. Na época faltava 6 meses pra me formar, né? Quando eu soube ali da convocação. Aí ele falou, então, olha, pra você ter passaporte, título de eleitor e tal, você tem que servir. Acabou, né? Porque eu entrei com 17, tinha feito adiamento, né? E eu não sabia muito bem o que era adiamento na época. Na época só vai, né? Só vai, não vai ter que servir, beleza, futuro, joga futuro. E aí o futuro chegou, né? E eu tive que servir, mas foi uma experiência legal, porque eu realmente tive que atender, né? Claro. Tanto que eu atendi uns 4, 5 anos depois, né? Depois de me formar, eu dei plantão, né? Várias vezes. Você manteve então ainda assistência? Durante uns 4, 5 anos eu atendi. Só não fez residência mesmo. Só não fiz residência. Legal. E é interessante que o plantão, né, foi o que me ajudou também a montar a minha primeira empresa. Claro. Né, porque o pessoal, né, chama isso no mundo de startup de bootstrapping, né, quando você não levanta capital. E eu fui, de segunda a sexta eu tocava a empresa, sábado eu ia pro hospital, plantão de 24, eu e minha esposa, e cara, era isso que pagava. Fazer dinheiro, né? Isso que pagava, né? Gerava o caixa da empresa. Nosso custo de vida e o caixa da empresa, né? Primeiro aluguel ali de R$1.000 no escritório, primeiro funcionário, foi na base de plantão. R$1.000 de aluguel
aluguel do escritório. 27 metros quadrados era o primeiro, em 2014. Saudades dessa Já época ia de falar, que saudade, que saudade. Entendeu? Era o que dava pra pagar com o plantão também. claro, entendeu? claro. Total. Então, Eu tenho duas perguntas pra ti agora que são meio linkadas, que eu acho que depois vão nortear nossas perguntas sobre IA, né? Primeiro, quem é a Sami Saúde? Segundo, talvez pra quem tá escutando a gente agora, assim, eu sou um usuário de plano de saúde. Pra mim, qual é que é a história? Cara, tenho o meu plano, sei que eu chego no médico e falo, olha só, tá aqui eu tenho um plano, o médico me fala, beleza, te dou a nota fiscal, e o que acontece depois, eu não sei o que acontece, né? Então, o plano de saúde talvez ele seja a interface entre o usuário e o médico ou o hospital que estão aqui na ponta, né? Mas os processos que acontecem por aqui entre esses dois entes que o plano de saúde une são meio estranhos. Ninguém entende o que acontece de fato, né? Como é que esses processos acontecem? Será que tem IA envolvida nesse processo ou não? Será que a IA vai estar envolvida nesse processo ou não? Calma aí você já foi vários passos. Vamos um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Não, deixa eu contar um pouquinho. Então, a Sami é um plano de saúde, como qualquer outro, assim, eu brinco que é um plano de saúde, é um convênio médico, né? Registro ANS, com todo o rol de procedimentos da agência, rede hospitalar, laboratórios, médico e tal. Cobre qualquer coisa que qualquer plano de saúde cobre. Você paga uma mensalidade, como qualquer plano de saúde, tem a sua carteirinha, que hoje não é física, hoje é digital, no seu aplicativo e tal, e tem uma rede de médicos, laboratórios, etc. Então esse é o primeiro ponto, né? Um plano de saúde. Aí o que a gente é diferente de um plano de saúde? Por que a gente montou no universo que o Brasil tem hoje 700 planos de saúde? Caraca, 700? Tudo isso, por aí, 698, esse é o último número que eu vi. Então, no universo 700, por que montar mais um plano de saúde? Né? Eu acho que a primeira coisa é porque ninguém tá satisfeito em geral com o plano de saúde. O plano de saúde não é um negócio que as pessoas amam. Nossa, meu plano de saúde, né? Uma coisa... Adesivo no carro. Adesivo no carro. Eu amo meu plano de saúde, né? Assim, você não vê. Em geral, com as pesquisas que a gente fez, essa visão, infelizmente, no mercado ainda não mudou, é que o plano de saúde era um mal necessário. É um negócio que é caro, ruim, mas tem que ter se você puder pagar. E se for usar, se prepara pra brigar. Assim, essa é a definição, né, da experiência que as pessoas têm com o plano de saúde. Não, o plano de saúde tá querendo economizar, o plano de saúde quer negar todas as coisas, o plano de saúde é aquele negócio malvado. É o vilão. E aí que tá, e aí casando um pouco com a experiência da faculdade, né, que eu acho que para mim o que me incomodava na medicina eram as respostas simples, né? Então, por exemplo, a gente atendeu um paciente, fez um diagnóstico, prescreveu um medicamento, a gente não tomou. E aí? Esse paciente é tudo tigrão mesmo, cara. Esse paciente é difícil e tal, né? Sempre assim. Tigrão, né? Todo mundo se identificou. Aí vamos lá, vamos fazer aqui a cirurgia e tal, mandamos pro plano. O plano negou. Por quê? O plano de saúde é malvado, o cara é ruim, o cara quer economizar, né? Os caras vão negar tudo e tal. Não, mas... é muita resposta rasa, né? É muito assim, e a vida é assim. Não, mas a vida não pode ser assim, cara. Como é que a gente faz para o paciente tomar um medicamento? Como é que a gente faz para explicar para o plano que, cara, essa cirurgia é necessária? Como é que a gente reverte essa tendência? Ao invés de, não, a vida é assim, próximo paciente. Peraí, vamos aprofundar. E aí, a gente começou na Sami, né, como um plano de saúde, e falou, não, vamos aprofundar, vamos entender o porquê que é assim. E a gente entendeu várias coisas, né? Os problemas são inúmeros, mas eu vou listar alguns, né? Primeiro, a falta de evidência científica. Eu lembro, lavar a mão para entrar no centro cirúrgico. Na USP, lava daqui para cá. Na escola, lava daqui para cá. Cara, a gente não consegue. Padronização em lavar. Cara, né, duas escolas de medicina, né, tops do Brasil não conseguem concordar como é que lava a mão para entrar no centro cirúrgico. Covid. Tinham 3 bilhões de pessoas em casa. Aqueles que podiam, né, ficar em casa. 3 bilhões de pessoas em casa. A gente não sabia afirmar para a sociedade que medicamento funcionava. É a cloroquina, o Tamiflu, é a máscara A, a máscara B, a vacina não funciona. A OMS cada semana era uma coisa... Entendeu? Assim, acho que é vergonhoso para nossa classe de saúde, classe médica, a gente não ter conseguido afirmar num momento como esse qual era a evidência científica. Nossa, né? Foi difícil. O que tinha de fake news, o que tinha de todas as coisas, e as autoridades da saúde não conseguiam afirmar. Capa da Veja, né? Ovo faz bem ou faz mal? Cara, a gente não consegue concordar se ovo faz bem ou faz mal. Entendeu? E aí o que acontece, né? Por que isso é um grande problema? Porque na ausência de evidência, cada um faz o que achar melhor, né? Então, quantas vezes a gente na faculdade não via, né, a opinião do especialista, né? Quando você pega aquelas coisas dos níveis de evidência, né? O professor acha uma coisa, o outro acha outra, tá? E como sociedade, se a gente não sabe como lavar a mão, o que a gente tem que pagar? O que a gente tem que oferecer de saúde para as pessoas,
né? O orçamento do SUS, que são nossos impostos no final do dia, né? O que a gente tem que pagar para as pessoas? Quando você paga um plano de saúde, R$500 por mês, o que ele tem que cobrir? O que a evidência científica disponível, melhor, mais recente e tal, tem que dizer? Tem um artigo do New England que diz que metade do que a gente faz na medicina está errado, desatualizado ou não tem evidência. O problema é qual é a metade. Porque se você for hoje num pronto-socorro de qualquer grande hospital do Brasil, metade do que vai ser feito com você tá errado, desatualizado ou não tem evidência. Nossa. A questão é quem tá medindo? Quem tá medindo? Porque se ontem sair lá em Cambridge um artigo novo de como é que trata infarto, quanto tempo isso leva para chegar na ponta? Né? Então, só que cada vez mais você tem produção de conhecimento mais acelerado, como é que está chegando na ponta de maneira acelerada para você realmente estar entregando a melhor evidência científica disponível na ponta? Então a gente tem esses buracos, e aí você tem o quê? E esse é o problema número 1, a ausência de evidência. O problema número 2 são os incentivos financeiros da indústria. Então, eu vou dar um exemplo. Indústria, falando do setor de saúde, não só a indústria farmacêutica de device, mas um próprio hospital, né? Um hospital, ele ganha o quê? Ele ganha quanto mais doente você fica. Total. Ele ganha por faturamento de leito, né? Tem uma frase que diz assim, o leito de hospital é um táxi parado de taxímetro rodando. Tem que ocupar. Aí, bateu alguém lá que tá meio doente, vamos meio que internar pra meio que observar e meio que faturar, né? Meio que utilizar, às vezes, tem lugar. Bem utilizado, geralmente. Então, assim, eu ouvi uma frase uma vez de um hospital, uma grande rede hospitalar, falando assim, olha, quando essa rede hospitalar começou, não se tinha pronto-socorro privado no Brasil, né? Por quê? Porque os hospitais tinham medo de alguém bater na porta lá, sem plano de saúde, urgência, ter que atender e ficar com a conta. Total. Então todo mundo fala, não, pronto-socorro é público, hospital privado é só eletivo. Aí você só falou, não, a gente teve a grande ideia de abrir um pronto-socorro privado. Tinha que cuidar desses casos, mas essas coisas se resolveram no fim, né? E hoje, 50% das internações vem do pronto-socorro. Por quê? Porque bate no pronto-socorro, você interna. Claro. Entendeu? Oportunidade, né? E aí, quem que vai questionar quando você não sabe a evidência? Se a gente não sabe definir quando lava a mão, se a gente não sabe definir a pandemia global, o que funciona? Se a gente não sabe definir se ovo faz bem ou faz mal, a gente vai dizer que essa internação tá errada? Agora, então de um lado você tem hospitais, né, e médicos e laboratórios que você fala assim, não, faz um pouco a mais para cuidar. Na dúvida faz. Só que você fatura por isso, então você gera um incentivo errado. Tem um incentivo para isso. Né? E aí você tem planos de saúde, muitas vezes especialmente verticalizados, que na dúvida não faz. Entendeu? Porque, o plano de saúde fala, não, peraí, eu já recebi a mensalidade. Se eu tiver que pagar o tratamento é custo, me mostra com 5 versões diferentes carimbadas no cartório que tem que ter evidência para pagar, senão eu também não pago. Prevenção quaternária, né? De um lado e... Exato. Então, você criou um conjunto de empresas no setor que uma faz a mais e bilheta a operadora, e a operadora, se for verticalizada, ela não faz. Então, alguém fala assim, é o crime perfeito. Eu falei, olha que absurdo que a gente tá vivendo. E parcialmente por quem? Por culpa nossa. Porque a gente, como classe médica, não conseguiu falar para os gestores, para quem tá fazendo a fatura, se o que tem e o que não tem que ter evidência científica, né? Sim, o que tem que ser feito. Então, cada empresa... e aí, falando, né, o que a SAMI viu nesse ambiente? Falou, peraí, eu tenho hospitais que estão mandando contas desnecessárias para os planos de saúde, e esses planos de saúde estão com a corda no pescoço, de um lado, que são as operadoras não verticalizadas, os planos de saúde não verticalizados, e do outro lado dos verticalizados, eles estão evitando coisas. Então eles estão não fazendo o necessário, né, e vivendo na base do atrito. Eu vou negar, eu vou empurrar pro SUS, eu vou... esperar judicializar. E aí, o que acontece com o cliente do plano de saúde no final do dia? Ou de um lado, ele tá num plano de saúde não verticalizado, e ele tá recebendo contas de reajuste enormes, ele tá lá, nossa, meu plano de saúde aumentou 35% esse ano. Por quê? Porque o hospital tá mandando conta pro plano. Você deu uma passadinha lá, a conta é R$400 de pronto-socorro, mais a tomografia, mais o pacote disso, pacote daquilo e tal. E na operadora não verticalizada? Não, a operadora verticalizada é baratinho, o plano, R$250, mas você não consegue fazer nada, né? Tudo é glosado. Tudo é glosado, a fila é sempre lá pra frente e tal. Claro. Então, num lugar ele tá pagando caro pra ter uma medicina duvidosa, no outro lugar ele tá pagando barato pra não ter medicina nenhuma, né? Então, peraí, vamos organizar isso aqui. Só que, de novo, num mundo em que a informação, e aí vai começar a casar com o IA, né? Num mundo em que a informação é criada com tanta velocidade, como é que você garante, né, que você tenha a evidência científica na ponta, garantindo a medicina que está sendo entregue? Nem a mais, nem a menos.
o cuidado certo para o paciente certo, na hora certa, no custo certo. E aí, com isso, a gente consiga fazer um plano de saúde que entregue medicina de qualidade num custo correto para as pessoas, numa experiência boa, que elas falem, não, poxa, realmente o que eu preciso, o plano está me entregando no preço que faz sentido, com reajuste baixo. Esse foi o desenho, né? Animal. Muito bom. E, bom, e como que a Sami tem conseguido fazer essa equação fazer mais sentido aí para sair do lugar de vilão aí que a gente comentou? Primeiro, e aí volta, né, para a experiência da medicina, né, das aulas de saúde coletiva, né, e medicina preventiva, Legal. que ninguém gostava, mas tinha lá um embasamento e o seu valor ali, que é começar a entender que, tá bom, a gente quer criar um sistema de saúde para o Brasil que o custo feche, né, numa medicina de qualidade. Aí quando você vai estudar, né, os sistemas de saúde pelo mundo, inclusive vindo da saúde coletiva e da medicina preventiva, você vai entender que a atenção primária, o modelo do médico de família, o modelo do SUS, né? Ele é o melhor modelo mais custo efetivo. Porque essa coisa da super especialização que a gente tem, muitas vezes leva a um custo desnecessário. Claro. Porque o nosso corpo, né, a gente sabe que muitas coisas melhoram com ou sem, apesar do médico, né? Só que se tudo você manda para um cardiologista, intervencionista, não sei o que, você vai ter R$2.000 de exame, com holter, com mapa, com isso, com aquilo, sendo que muitas vezes, né, não precisava. Então, você precisa criar uma triagem e uma atenção primária de qualidade para resolver esses problemas simples num custo mais baixo, né, de maneira rápida e eficiente. Então, primeiro, e aí começa a entrar nas diferenças da Sami com os outros planos de saúde, é que a gente tem um modelo de médico de família obrigatório. Então a gente não tem um modelo que a pessoa abre o livrinho, tem 12 cardiologistas em Moema, ela faz UNI-DUNI-T e escolhe o cardiologista. Claro. Até porque ela, primeiro, não sabe o que é um cardiologista. Você pergunta pra ela, me define o que é um bom cardiologista. Quantidade de seguidores no Instagram, talvez. Exato. Por que você acha que é um cardiologista? Eu tô com uma dor aqui e tal. Como é que você diferencia se tem que ir num cardiologista ou se isso é gastrite? Não tenho a menor ideia. Na dúvida, eu tô indo no cardiologista. Claro. Né? Então, a pessoa, ela não sabe que médico ela precisa, ela não sabe escolher o que é um bom cardiologista, e ela abre lá o livrinho, o aplicativo tem nome, endereço e CRM. Como é que você vai decidir? Essas três informações. Então, assim, é um modelo perfeito pra dar errado. Claro. Porque é um página amarela. É um leigo tomando informação em pouca informação. Não tem como dar certo. Total. Ele é ineficiente por definição. Total. Aí, o que você faz? Você fala assim, então, já que você não sabe escolher, né, já que você escolher, tá aumentando o custo do seu próprio plano, deixa eu te dar uma opção. Você vai ter um médico de família, enfermeira, vai ter um time pra você, que vai te atender. E ele não vai ficar segurando. Se você realmente precisa de um cardiologista, ele vai te indicar pro cardiologista. Mas a verdade é, 80% das vezes ele vai resolver ali, muito mais rápido, muito mais barato, muito mais eficiente, e você vai tanto ficar satisfeita pelo atendimento, é alguém que te acompanha ao longo do tempo, né? Não é alguém cada vez que vai cair lá um médico diferente, tem que explicar a história de novo, tal, etc. É um cuidado proativo, e aí essa é uma diferença, já vou voltar nesse ponto, mas é um cuidado proativo, não é aquele cuidado que, o médico tá no consultório, se eu ligar pra ele me atende, mas se não, ele não me procura. Não, a gente procura os pacientes, vou explicar como é que isso funciona. Mas esse fio da atenção primária é o primeiro ponto pra gente diferenciar de uma cultura especialistocêntrica, né? Para uma cultura que seja focada no que a pessoa realmente precisa. Claro. E aí, realmente, eu vou passar pro cardiologista o que é do cardiologista. Pro endócrino, o que é do endócrino, ortopedista, o que é do ortopedista, etc. Então, só nisso, eu já consigo cuidar melhor das pessoas. Hoje, na Sami, se a pessoa abre o aplicativo dela e manda mensagem pro time, 5 minutos ela tem uma resposta. Né? Hoje, quem que você vai conseguir uma resposta em 5 minutos? Então, assim, do outro lado, e aí falando de como é que é esse sistema proativo, a gente trabalha no modelo de carteirização. Então, cada médico cuida de mais ou menos 2.000 pessoas. Acho que o número agora é 1.850, alguma coisa assim, mas 2.000 pessoas. Próximo do modelo do SUS. Então, eu tava pensando nisso. É isso, né? Exato. Então, e por que é dessa forma? Para que, pensa no médico tradicional no seu consultório, ele tá olhando, ele chega no consultório e fala assim, o que tem marcado para hoje? Tem um paciente e tal, tem outro paciente, aí 3 da tarde não tem paciente, ele vai fazer outra coisa, vai embora tal. Ele tá recebendo sempre a demanda, né, passivamente. No modelo de carteirização é o contrário. Né? No modelo de carteirização, ele chegou na segunda-feira para trabalhar, ele tem 2.000 pacientes, ele vai olhar e fala assim, peraí, a dona Maria precisava vir aqui porque ela tá acompanhando a glicemia, ela não veio. O que eu vou fazer? Eu vou ligar pra dona Maria. Dona Maria, tudo bem? Então, eu não recebi aqui a glicemia da senhora tal, tá precisando de alguma coisa? Melhorou? A senhora fez o exame? Hemoglobina glicada, quanto é que tá? Tal? Conseguiu comprar um remédio? E aí começa a vantagem da gente ser um plano de saúde.
Quando você vai no pronto-socorro no sábado à noite, a gente autorizou a sua ida ao pronto-socorro porque você chega lá com a carteirinha, bateu a carteirinha, esse médico ele é informado que você foi. Então, ele vai, né, vai aparecer uma bandeirinha amarela no sistema lá, Dona Maria foi no pronto-socorro no sábado. Caramba, legal. Então, o que acontece? Segunda-feira, talvez a enfermeira dela, Daniela, vai ligar lá, tudo bom, Dona Maria? Aqui é a enfermeira Daniela, eu vi que a senhora foi no pronto-socorro no sábado. Tá tudo bem? O que tinha? Resolveu? Legal. Você quer precisar marcar uma consulta com o seu médico aqui pra acompanhar, né? Então, assim, é um caso muito... Eu lembro, na pandemia, foi a primeira vez que a minha esposa, né, percebeu o que era diferente sobre a SAMI comparado com outros planos. Todo mundo pegou Covid ali em casa em um determinado momento, né? E aí a gente, né, como todo mundo ali, a gente mandou mensagem, como a OMS mudava as recomendações toda hora, a gente mandou mensagem ali pra enfermeira, e falou assim, enfermeira, qual que é a recomendação de agora? Né, estamos com Covid aqui, a gente tá bem, mas o teste confirmou, tal, o que a gente tem que fazer? A enfermeira passou as recomendações, tal, beleza. Passou acho que uns 2 dias, a enfermeira liga. Oi, senhor, tudo bem? Como é que você tá? Melhorou? Peraí. Você já fica meio... O plano de saúde me ligou? E não é pra cobrar o boleto? Cara, peraí. Tem alguma coisa errada. O que aconteceu? Entendeu? A gente antes tinha um plano de saúde top e tal, pagava, sei lá, R$1.200 por pessoa, e nunca ninguém tinha ligado pra gente. Claro. Entendeu? E aí, peraí, agora tem alguém ativamente cuidando de mim. Tem alguém preocupado e me acompanhando de fato, né? Então, e agora? E aí começa a entrar, né, a parte de tecnologia. A tecnologia ajuda a fazer isso, Com né? certeza. Para que o médico chegue na segunda-feira, ele não tenha que olhar os 2.000 um a um, mas o sistema vai dar para ele, falar, ó, Dona Maria foi no pronto-socorro no sábado, esse aqui tinha que voltar com o exame e não voltou, esse aqui, olha, acho que você deveria olhar por causa de um exame vir alterado. É a lista de tarefas dele ali já, praticamente. E aí entra 2 coisas que são chave da atenção primária, que é a carteirização, que é isso que eu expliquei, e a lista de tarefas, né? Que é a maneira de organizar esse cuidado proativo dos pacientes. E com isso, a gente tá fazendo o quê? Eu tô fazendo medicina de qualidade, né? E eu tô fazendo com um custo menor. Porque eu tô de fato fazendo medicina preventiva, eu não tô esperando o paciente bater no pronto-socorro lá, né, todo descompensado, para depois pagar uma UTI de R$5.000 por dia, né? Claro. Então, essa parte da tecnologia é muito importante, né? Eu tava pensando aqui que o SUS até tem esse projeto, né, de implantar o eSUS, mas, cara, imagina o quanto o SUS ia economizar implementando esse tipo de tecnologia. O paciente tá numa UBS aqui, eu lembro que a gente chegava na UBS quando a gente era da residência lá, um monte de papel. Vê lá o prontuário daquele paciente. Aí tu ia dentro do almoxarifado, arquivo, né, cheio de mofo, pegava um monte de papel escrito, aí, esse paciente não mora mais aqui nessa unidade, ele vai pra outra unidade. Se perdeu essa informação. Vai pra outra unidade, ninguém sabe mais o que ele toma, ninguém sabe quais são as comorbidades, uma comorbidade fica perdida ali no meio, o médico não entende mais o que tá acontecendo, às vezes ele tem que ligar pro médico da outra unidade que o cara não atende, a informação se perde. O certo era ser uma informação centralizada do SUS de todo mundo, de olha, independente de onde você tá, e até mesmo, Rodrigo, bati no hospital secundário. Eu posso acessar a informação desse paciente, porque eu sou médico, ele me autorizou a acessar essa informação, e tá lá, olha, esse médico é dessa UBS, tem todas as comorbidades, o médico é tratado dessa forma. Open Health, quase, Open né? Health, Igual tipo, Open Finance, né? você levantou a bola para me cortar, né? A gente tem isso, né? Já 4 ou 5 anos, né, de dado estruturado, semântico, no banco de dados e tal desses pacientes. E a gente foi além, né? Porque o que a gente aprende também na saúde coletiva, né? Aquelas aulas lá valem a pena, né? Que tem uma coisa chamada determinantes sociais da saúde, né? Que o que determina a saúde de alguém, só 10% é o hospital que ela tem acesso. Exato. Né? E muitas vezes a pessoa vai comprar o plano e fala, não, que hospital que tem? Né? Só que só 10%, né, do que determina o status de saúde de alguém, né, é o cuidado clínico que ela recebe. 90% é fatores socioeconômicos, como onde ela mora, o CEP, né? Educação, né? O fator preditivo positivo isolado mais poderoso de expectativa de vida é a escolaridade da mãe. Né? O que os planos de saúde fazem para a escolaridade da mãe? Mas é o fator preditivo positivo isolado mais poderoso de expectativa de vida, né? Se a pessoa tem geladeira em casa, se a pessoa tem micro-ondas, essas coisas têm um impacto grande. O que a gente fez, né, para ir além da carteirinha, né? A gente, o primeiro plano de saúde no Brasil, que lançou junto com a Gympass, né, que chama Well Hub hoje. Então a gente brinca, é o plano de saúde para seu CrossFit. Por quê? Porque sim, porque é um plano de saúde. Não é um plano de ficar doente, é um plano de promover saúde de fato. Então, a gente, né, conecta com a Gympass, que é o Well Hub, e a gente recebe os dados em tempo real, ou quase tempo real, do uso das pessoas. Então, a pessoa vai na academia, ela faz o check-in na porta, a gente tem esse dado. Não é aquela pesquisa que você manda, ela, não, eu juro que eu vou na academia 3 vezes por semana e não bebo. Né? Né? Clássica essa. Né? Então, com isso, a gente já conseguiu provar a correlação entre atividade física e menor sinistralidade, menor custo médico.
né? Que legal. Então a gente consegue, né? Tem um monte de dados sobre isso. Mas isso é uma coisa que todo mundo fala, né? Não, faz atividade física que vai ser mais saudável. Tá bom, quem, quanto, quando, como, a gente tem esse dado. Já com E como 4 medir anos, também, né? E como medir, né? E com dados reais, né? Porque o dado Total. informado, o cara, não, eu juro que eu vou. Agora, e por que a gente tem? A gente tem via Well Hub, né? Porque a pessoa faz o check-in na porta da academia, a gente recebe esse dado por modalidade, por idade, por frequência, né? Todo o perfil de atividade física. E outro lado, toda vez que ela vai no médico, eu pago a conta. Né? Então eu sei, olha, gastou tanto no ortopedista, gastou tanto, e como a gente faz atenção primária, né, eu tenho dado clínico do que está acontecendo, não só o exame que eu paguei, mas o que tinha naquele exame, qualquer vez que eu estou acompanhando. Então eu tenho de fato o que está acontecendo. Você confirma, então, de verdade, que a MEV é a base do tratamento das doenças. É o que resolve o paciente. É isso que você está falando. Tem que fazer MEV, galera, tem que fazer MEV, não faz. Essa que é a verdade. Então, a gente foi além, né, para continuar a história, a gente também incluiu o medicamento. Né, porque a gente fala muito, né, falou do paciente tigrão, que não compra medicamento e tal, né, a gente hoje sabe, quando as pessoas vão na farmácia, elas compram em média 3 medicamentos, dipirona, escitalopram e... Caraca, escitalopram. Preciso lembrar qual que é o terceiro, loratadina, alguma coisa assim, ou algum remédio antihipertensivo, não lembro exatamente qual é, mas a gente tem a lista toda. A gente sabe assim, a gente sabe a marca de pasta de dente e shampoo que elas compram na farmácia. Gasto em média R$100, 9% de desconto. Porque vocês também são conectados com os sistemas das farmácias. A gente também conecta com as farmácias, né? Então, legal, então eu brinco, você vai no CrossFit na terça, ortopedista na quarta, comprou remédio na farmácia na quinta, você provavelmente machucou no CrossFit, a gente sabe disso. Porque eu tenho dado real do CrossFit, do ortopedista e da farmácia. Animal. Né? Então é pra, de fato, ir além, né, do que o plano de saúde faz. Voltando para aquele dado do New England, né? 50% do que a gente faz na medicina tá errado, a atualidade não tem evidência. A gente vai ter que criar evidência científica. Né? Então, assim, o objetivo, né, dos nossos bancos de dados, o objetivo do que a gente está construindo é poder responder. Né? Eu lembro, nas aulas de clínica, né, a pessoa falando, não, tem umas suspeitas que o omeprazol talvez cause osteoporose, porque, né, inibe a absorção de cálcio e tal. Tá bom, como é que a gente confirma isso? Abre os prontuários dos pacientes, vê se todo mundo tomou omeprazol nesse período, vê osteoporose, né, no período de, sei lá, 5, 10 anos depois e tal, e confirma a informação. Com real world evidence, né, a partir da... Agora, quem tem estruturado? Quem consegue fazer isso? Quem tem banco, né? Então, a gente está construindo isso, né? Mas já com essa mentalidade, né? Desde do modelo de construção de banco de dados até as conexões que eu estou fazendo, né? Isso vai além, né? Porque hoje, se eu sei que uma paciente está grávida, eu sei tudo que ela vai fazer nos próximos 9 meses e eu sei que ela vai comprar fralda pelos próximos 2 anos. Né? Então, assim, tem um volume de informação, de coisas que a gente pode fazer, mas hoje, né, muito focado assim, como é que eu uso isso para cuidar melhor das pessoas no menor custo possível. Né? Animal. Uma outra coisa que eu ia até reafirmar isso que tu falaste, que eu concordo muito contigo, eu acho que a base da saúde, ela tinha que ser MFC, ela tem que ser MFC, na verdade, né? Porque isso ajuda muito o Brasil, e quando a gente estuda na medicina, de fato, MFC resolve 80% dos problemas de saúde da população, e tem que ser assim. Só que aí a gente, infelizmente, isso já não é falando de governo atual, governo prévio, nem nada, já tem muitos anos que o Brasil ele tem essa visão e não conseguiu sair dessa visão que tu falaste, que é hospitalocentrista o tempo inteiro. E a gente vai ter agora um novo programa, mais especialistas, ao invés de mais UBS, mais MFC, não mais especialistas. Para você botar mais especialista e vende na cabeça da população de que a ideia é especialista. Claro. Como é que o teu plano sofre com o governo, assim? Não falando desse governo agora, assim, mas tu tem muito embate com mudança de lei, com dificuldade de governo, ANS, muda isso, muda aquilo, vem pra cá, vem pra lá. Volta para a questão da evidência, né? Um plano de saúde, quando ele se registra na ANS, né, ele tem que cobrir, se não me engano, um número de mais ou menos 3 mil procedimentos, que é o rol da ANS. E aí teve a questão recente no STF, né, nos tribunais, que não, o rol, ele não é mais tipificativo, obrigatório, ele é exemplificativo. Ou seja, ele não é mais aquela lista que você tem que cobrir, ponto. Ele é só um exemplo de coisas que você tem que cobrir. O que isso significa? Significa que se tem uma receita de um médico para um medicamento, peraí, o juiz não é médico, se o médico prescreveu, tem que pagar. E aí, o rol, ele passa o custo de um plano de saúde passa a ser infinito. Sim, claro. Você tem que cobrir o quê? Você tem que cobrir tudo. E o Brasil já é um dos poucos países do mundo que eu conheço em que o custo ele é infinito. Né? Quando você vai, né, ler na lei, vai olhar, o plano de saúde ele não tem limite de cobertura.
Você vai comprar um plano de saúde na Índia, no México, você vai comprar um plano de saúde mesmo nos Estados Unidos. Todos têm limite. Todos eles têm limite. Eu falo assim, não, a gente cobre até $2 milhões. A gente cobre até $1 milhão. No Brasil é ilimitado. Então você tinha já, né, desde a criação da ANS, acredito, né, um custo ilimitado. Só que baseado no número de procedimentos limitado. Você tinha, não, tem que pagar esses 3 mil procedimentos, né, e o custo é ilimitado. Tá bom, mas esse medicamento aqui de 9 milhões, então, tem que cobrir o custo é limitado. Aí, agora não. Agora é número ilimitado com risco ilimitado. E mesmo o rol, ela vai incluindo coisas. Antes eu incluía a cada 2 anos, agora inclui a cada 6 meses. Né? Nossa. E qual que é o problema? Pensa que eu tô hoje vendendo um plano de saúde. Aí eu vou lá e te vendo um plano de saúde a R$500. Você vai lá, assina um contrato de 12 meses por R$500. Só que aí eu precifiquei, considerei tudo que ia ter que pagar para você potencialmente, coloquei o preço ali. Só que passou 6 meses, a agência adicionou mais uma coisa. Por exemplo, o Zonzensma, um medicamento de 9 milhões. Só que eu não tinha precificado. Eu não posso chegar para você e falar, então, olha, a ANS colocou mais coisa na lista, eu vou ter que mudar, porque eu tenho um contrato com você de 12 meses. Então, os elementos dentro do contrato, eles mudam dentro da vigência do contrato e eu não posso reprecificar. Nossa. Entendeu? E isso também é válido para o SUS, de certa forma, na cultura do brasileiro, né? Eu estava falando outro dia com o secretário do Ministério, e tinha um paciente que tinha fenômeno de Renault, né? Que tem quando tá frio e tal, ele tem a dor, mas a gente sabe que é benigno e tal. Mas algum médico falou, poxa, tá incomodando muito o paciente e tal, vamos prescrever 4 jaquetas North Face pra ele, pra proteger do frio e tal, porque tá sofrendo com fenômeno de Renault, né? Eu não acredito nisso. E aí o paciente Foi num judicializou. plano. Meu Deus. Judicializou o SUS. Não E aí os nossos impostos pagaram 4 jaquetas North Face pra ele. Eu não acredito nisso, não. Aí depois tá faltando de pirona no posto, entendeu? Mas por quê? Porque a gente tá dando jaqueta pra galera, entendeu? Mas, de novo, o juiz não é médico. Então, enquanto você não tem, né, um combinado, de novo, do que é evidência científica disponível, cadê o artigo, ensaio clínico anotado duplo cego que jaqueta North Face tem impacto em fenômeno de Renault, né? Enquanto não tiver isso, né, tudo vale, tudo pode, quem grita mais alto leva, entendeu? Então é super desafiador. O que a gente tem como crença de que a confiança que a gente recupera através, né, da medicina de família e comunidade com os pacientes vai fazer eu falar, então, olha, esse medicamento ou esse tratamento, olha, eu não faria para os meus pais, não acho que você tem que fazer. Mas joguei no Google, falei com a minha vizinha e tal. Acredita em mim, não vale a pena, não faria. Tá bom, você é meu médico, né, tô aqui 2 anos com você e tal. Mas hoje, como você troca de médico, né, o tempo todo, a segunda, terceira, quinta opinião, né, você viu no Google, você confia mais do que no médico, né, o ChatGPT falou, você vai. E agora, e aí o que a gente vem trabalhando, né, com a MFC? Que você recupere essa confiança, né, e vá, a única coisa que vai evitar esse custo bizarro, esse rol desnecessário, né, a moda digital que a medicina tá fazendo, baseada em pressão do Instagram, entendeu? Cara, aqui, né, a gente estando em contato com um estudante de medicina, 4º, 5º, 6º ano, médico recém-formado, eu vejo uma dificuldade muito grande disso disseminar mais, sabe? Por conta justamente da MFC. Porque ao longo da faculdade, ali o aluno tem muita aula de saúde coletiva e, via de regra, tem muitas aulas que são boas, muitas aulas que, às vezes, não são, né? Então, e não é... E a maioria não é medicina na prática, ver paciente, que o aluno tá ali empolgado de atender. Então, tem esse primeiro ponto. Segundo, ele já aprende ali muito que, a medicina de família, você ser um médico de família, atenção primária, é algo exclusivo do SUS. Eu fui praticamente doutrinado sobre isso a minha faculdade inteira. Medicina particular, medicina hospitalocêntrica, especialistocêntrica. Cara, se você quer medicina de qualidade, prevenção primária e tal, isso aqui é só no SUS. E o problema com a prática, que, assim, eu fiz faculdade em Florianópolis, na UFSC, lá realmente a medicina de família e comunidade é excepcional. Mas eu sei que não é a realidade do Brasil. Então tem muito lugar que você aprende isso, e aí você vai pra prática e você fala, putz, não é. Estão me ensinando um negócio que não é verdade, né? Porque às vezes você não tem estrutura, e às vezes estrutura multidisciplinar, ou de médicos bons lá de medicina de família, realmente bem formados. E aí o aluno se frustra e tal. Fora isso, o 4º ponto ainda, que é aquela questão
do prestígio social, status, o quanto que eu vou ganhar na medicina, e aí médico de família não é especialista, né, na visão do povo, e aí fica também meio que estigmatizado de que, pô, se você não quer ganhar dinheiro, vai pra medicina de família. Então, cara, eu vejo que, fora todas as pressões que você já comentou, cara, deve ser difícil estar na tua pele. Obrigado pela empatia. Cara, além de todas as dificuldades da ANS, enfim, de pressão, de incentivos perversos no sistema, ainda tem esses incentivos perversos dos bons médicos quererem ser bons médicos de família e verem que tem, cara, caminhos, e que bom que a gente tá fazendo esse podcast, que tem caminhos fora da atenção pública, tem caminhos outros para o médico de família que não só o posto de saúde da cidade dele, né? Perfeito. Acho que a gente quer ser, né, talvez um dos melhores lugares para esse médico de família poder trabalhar. Legal. E um lugar diferente, que ele vai poder entregar uma medicina de qualidade, usar ferramentas mais novas, usar a melhor evidência científica disponível, construir uma saúde de qualidade. Mas é diferente, né? Quando a pessoa... a gente contratou muita gente de Florianópolis, que realmente lá é um lugar de excelência, né, em medicina de família no Brasil. É diferente você trazer alguém do SUS, que tá lá perguntando se tem nada em Lagoa de Coceira, né? Versus você trazer aqui, não, você vai fazer medicina de família no Itaú. Cara, é diferente. Total. Né? Então, mesmo a medicina de família que se ensina na residência, ela tem que ser adaptada para um contexto São Paulo, corporativo, né? E isso é a mesma coisa para as pessoas que contratam um plano de saúde. Né? Uma coisa que a gente fala, por exemplo, na medicina de família e que não existe no setor privado é consulta de enfermagem. Né? Uhum. Enfermagem faz consulta, né? E pode fazer muita coisa, resolver muita coisa, claro. E tirar do peso do médico ali um monte de coisa desnecessária que ele não precisa estar ali atendendo e tal. É caro que ele esteja ali gastando o tempo dele com isso, mas a gente precisa trazer essa cultura para a população de que sim, a enfermeira faz consulta, sim, tem coisas que a enfermeira pode prescrever e tal. Então, se a gente quer oferecer uma medicina de qualidade, né, para as pessoas a um custo que a conta feche, claro. Não dá para ter médico com 3 especializações prescrevendo dipirona. Entendeu? Essa conta nunca vai fechar, entendeu? Vamos fazer telemedicina, tal, no modelo, né, de pagamento por consulta, com um monte de médico com 3 especialidades, vai ser o call center mais caro do mundo, entendeu? Não é assim que se faz, né? E a gente tende a comparar tudo, né? Você comentou que trabalha no Einstein, a gente tende a comparar tudo com o Einstein, né? Então, mas em São Paulo principalmente. Em São Paulo, mas o problema é que a gente tem que lembrar que 75% dos brasileiros não tem plano de saúde. Né? E talvez 1% consiga ter acesso ao Einstein. Então a gente sempre comparando não com o gold standard, né? Só que a gente tá esquecendo que a maioria não tem nada. A maioria tem muito pouco. Né? Então a gente sabe, peraí, eu consigo levantar a barra da maioria aqui, consigo trazer uma medicina de qualidade, né? Com telemedicina, com enfermagem, com protocolo, com AI, né? Para realmente aumentar a barra. Eu acho, sinceramente, a gente nem entra mais profundo aqui no tema da IA na medicina, mas eu acho, sinceramente, que o ChatGPT, Gemini, eu acho que eles vão ser, talvez, no curto prazo, o maior impacto de saúde pública, que eu acho que daqui 5, 10 anos a gente vai olhar para trás e falar assim, olha, o que mais impactou a expectativa de vida? Na década de, sei lá, 50 foi vacinação, foi saneamento básico, o que foi em 2025? Inteligência artificial. Generativo. Opa, aí ele tocou num tema... e aí eu vou me explicar já. Boa. Por quê? Eu vou dar um exemplo, tá? O que a minha esposa faz com o ChatGPT em casa, tá? Eu tenho intolerância à lactose. Ela tem gastrite, né? Meus filhos de vez em quando têm alguma restrição, alguma coisa. Ela criou uma pasta no ChatGPT em que ela subiu, sei lá, nossas condições de saúde, eu tenho a calásia também, então, zicado. Então, ela subiu nossas condições de saúde e tal, eventualmente algum exame, alguma coisa, tudo lá nessa pasta como contexto pro ChatGPT. Legal. Né? Um projeto ali no ChatGPT. Aí, o que acontece? Quando ela vai fazer o jantar em casa, ela chega pro ChatGPT, eu quero fazer o jantar em casa hoje e eu queria comer massa. O que você recomenda? Legal. Ele vai lá, ele faz a receita adaptada pra gente. Com queijo sem lactose, com isso aqui mais leve, com uma alternativa integral, etc. E aí, ela pode tirar uma foto da geladeira e falar, isso aqui eu tenho na geladeira hoje. Não queria comprar coisa, não queria... Ela tira a foto e o ChatGPT fala, como que isso aqui tem na geladeira? Baseado nas restrições que você me deu? Caraca. Agora, me diz que nutricionista que você vai pagar R$1.000 a consulta que vai fazer esse tipo de acompanhamento no detalhamento em tempo real
de graça. Porque é de graça, o ChatGPT é centavos, né? Assim, então, isso para tudo. Hoje em dia, pensa o quanto de consultas... vou dar um exemplo, né? Eu lembro de uma paciente, né, na época dos plantões, que falou assim, eu tava com sangramento ao evacuar há 2 anos. E ela falou, agora parou. Aí eu vim aqui na consulta para ver o que é. É um milagre! É um milagre! Né? Assim, eu tava com sangramento nas fezes há 2 anos. Agora melhorou. Aí você vem no pronto-socorro pra ver o que é. É um milagre, primeira coisa. Mas segundo, por que ela não veio antes? Claro. Tem muito da vergonha de falar assim, poxa, vou lá falar com o médico que tá com sangue nas fezes e tal. Né? Quanta coisa de sexualidade que a gente tem dúvida. E fala assim, pô, às vezes a gente quer médico, fala assim, não vou ligar pro colega lá pra tirar dúvida. Agora, ChatGPT, 2 da manhã, você consegue perguntar e ninguém fica sabendo. Total. E você pede pra ele trazer evidência, pede pra ele trazer o artigo, você pergunta de novo. Ele não cansa, ele não tá, né, com horário, você não tá incomodando ele. E você é sempre a pessoa mais interessante do mundo. Posso fazer um gráfico agora pra você, com os vários tipos de, né? Oi, bom dia, que ideia boa que você teve. Ideia boa. Então, pensa que o que a gente chama, né, do health literacy, né, o conteúdo de saúde, que é uma das coisas que mais falta nas pessoas, né? Por que a educação da mãe tem correlação tão forte com a expectativa de vida? Porque a educação da mãe tá ligado a alimentação, tá ligado à atividade física, tá ligado a uma rotina socioemocional adequada, tá ligado ao estímulo educacional que a pessoa vai ter na vida, né? Agora, muitas pessoas não têm, né, uma mãe com um nível de escolaridade alto, tal, que não tem acesso à informação. Hoje em dia, com o ChatGPT, você fala assim, poxa, o que é uma boa nutrição? O que é boa educação? Né? A minha esposa tá falando assim, poxa, acho que nosso filho tá com muita atividade extracurricular. E eu falei, poxa, será? Tal. Eu cheguei no ChatGPT, para uma criança de 7 anos, qual que é o nível... E ele passou lá e falou, olha, me convenceu. Aí eu voltei e falei, não, acho que ele fazia lá Kumon 2 vezes por semana. Eu falei, vamos botar 1 vez por semana só. Melhorou, ele ficou felizão, desempenho e tal. Então, era um tipo de coisa que antes você falava, não, vamos ligar para o pediatra. Claro. Aí liga para o pediatra, quantos pediatras entendem do número de atividade extracurricular que uma criança deve ter? Deve ser 1 ou 2 vezes. Entendeu? Mas o ChatGPT vai lá, ele vai buscar a evidência. Então, todo esse conhecimento que está disponível agora para as pessoas, né? Eu acho que é uma das coisas que mais vai mudar, né? A expectativa de vida da população, esse literacy de saúde, né? Então, acho que realmente já é transformacional, né? O que a gente está vendo. Talvez isso é uma coisa que eu particularmente já vi muito, né, às vezes quando eu tô vendo um paciente no Einstein eventualmente, que eles consultam muito realmente inteligência artificial para tudo, até mesmo para as coisas que a gente fala para eles perguntam pro ChatGPT para confirmar se está certo. Então eu já percebi que às vezes... Não é mais pro Google. É isso, o que eu já percebi às vezes? Às vezes eu tô atendendo uma paciente idosinha aqui, aí a filha tá digitando no celular, porque eu sei que a pergunta que ela quer fazer, o ChatGPT já respondeu, e ela me faz a mesma pergunta para saber se bate com o que o ChatGPT respondeu para ela. E ela confia mais em você ou no chat? Não, aí quando ela vê que bate, que o paizão sabe responder, ela dá uma confiada maior, né? Mas uma coisa, isso que tu falaste, Vitor, que eu percebo que talvez reduza muito o custo do sistema de saúde, é que muitas pessoas às vezes estão deixando de ir no pronto-socorro porque o ChatGPT fala, olha, fica tranquilo, toma uma dipirona e fica em casa, vai dar tudo bem. E o cara não vai estressar o sistema de saúde de fato. Então, eu acho que realmente isso... Eu nunca tinha ampliar mais isso, né? Porque o Einstein, de novo, a gente tá usando de exemplo, mas... Isso. Tem que chegar na população toda, né? O que tá faltando, talvez, aí é uma empresa dedicada de IA que monte uma IA voltada só para banco de dados, com o grande medo de usar o GPT, o Cloud, Gemini e tudo, às vezes ele alucinar e falar que tudo bem você tomar altas doses de vitamina D, a gente sabe que não tem evidência para isso, né? Mas criar uma empresa que tenha um banco de dados exclusivo feito com documentos médicos validados e a pessoa consiga fazer perguntas para essa inteligência artificial específica. Uma empresa de educação médica que foca em preparatório de residência. Isso, né? Entendi, boa ideia. Uma segunda linha de negócio. Mas esse é um ponto muito relevante, né? Por quê? Porque se a gente não corrigir a educação, pensa que hoje nos planos de saúde se gastam o total da receita do setor, ano passado, foram 320 bi, vou chutar, tá? Desses 320 bi, vamos usar o dado do New England e dizer que metade do que a gente está fazendo está errado, outra não tem evidência. Estamos dizendo que a gente está gastando 160 bi, né, com coisas que estão erradas, outra não tem evidência. Total. Então alguém tem que chegar e falar, peraí, vamos organizar essa evidência. Como é que eu coloco isso na ponta? Como é que eu preparo? E como é que eu vou
construindo, alimentando essa evidência o tempo todo com o que é mais novo, né? Então, assim, o problema central está na educação, não vou dizer na educação médica, tá na ciência médica, que passa por desenvolvimento, educação, né? Todo esse processo. Claro. O que tu tem visto hoje em dia no teu dia a dia, assim, de uso de IA com mais força? Tu vê, por exemplo, muito paciente contactando IA, não, é muito médico contacta IA, os planos de saúde que tu vê no geral, assim, tem utilizado IA para... eu quero reduzir custo, eu quero utilizar a IA para precificar o plano de saúde para esse paciente que tem essas comorbidades aqui, a IA te ajuda junto lá. Como é que tu tem visto esse uso de IA no teu setor? Na SAMI a gente tem dezenas, tá, de casos de uso de IA agora, vou mencionar alguns deles, né? Primeiro, uma coisa que o médico deve fazer é preencher prontuário clínico, né? Você vai lá, você tem paciente fica lá digitando, hoje Dona Maria veio com dor há 3 dias e tal. Então hoje a gente tem uma ferramenta que ela escuta a consulta e preenche o prontuário sozinho. Legal. Né? Fenomenal. Você economiza 900 horas por mês, né? Do médico não precisar ficar preenchendo, a enfermeira não precisar ficar preenchendo. A gente descobriu, 30% dos médicos não preenchiam, né? Muitas vezes quando você ia ver, né, especialmente às vezes técnico de enfermagem e tal, puxa, não estava bem preenchido, você não conseguia entender direito e tal, etc. Infelizmente, né, nível de educação às vezes no Brasil é baixo, você não tem dificuldade de ver algumas coisas. Agora, português, professor Pasquale, né, cara, esse é um negócio super, e você, né, tira, né, muito esse trabalho dos profissionais para eles poderem indicar para o paciente, que é o melhor, né, então eu acho que esse é um primeiro exemplo, né. Outras coisas, a gente tem auditoria para exatamente checar se o que é solicitado pelos médicos, pelos hospitais é adequado, e hoje muitas enfermeiras da auditoria, elas discutem caso clínico com o Notebook LM da Google, ou com o Gemini, né, ela sobe o caso clínico inteiro lá, e às vezes sobe centenas de páginas de casos de pacientes internados do ano inteiro e vai discutir, peraí, lembra desse caso, isso aqui, o que está acontecendo, quais são as tendências, né? A gente está vendo mais dengue, não está vendo mais dengue, o que está... Então, seja um caso individual, ou seja, análise de grandes volumes de dados para a gente poder entender a tendência, isso as enfermeiras hoje estão fazendo. Nosso diretor clínico, ele montou lá no Agent Space da Google, né, que agora é o Gemini for Enterprise, uma ferramenta em que ele gravou um vídeo dele, 24 segundos, falando, olha, meu nome é João, eu nunca fiz cirurgia prévia, tal, levantou aqui a camiseta para mostrar o abdômen e tal, 24 segundos. Aí falou assim, baseado nesse paciente aqui, baseado nesse vídeo, que riscos potenciais ele pode ter, que doenças prévias ele pode ter no plano de saúde. Aí falou, olha, ele está com óculos, então aqui tem uma miopia e tal, no vídeo. De fato, o abdômen não tem marcas, não sei o quê, paciente parece lúcido, orientado em tempo e espaço e tal, baixo risco de depressão, Alzheimer, etc. Cara, baseado num vídeo de 24 segundos, ele olhou um monte de coisa e falou assim, olha, tá aqui os riscos, alto para isso, baixo para aquilo e tal, no vídeo. Isso já poder informar, antes do paciente entrar no plano, o que é o risco desse paciente, que linha de cuidado eu vou ter que colocar ele entrando no plano para, né, poder cuidar desse paciente. Então tem um monte de coisas que dá para você fazer para, de fato, poder trazer a verdade e os protocolos e a ciência para dentro dos processos, né? Porque senão a gente está se enganando, né, com informação ruim, né, ou sem informação. Nossa, eu fiquei assustado com isso do vídeo agora. Fenomenal isso daí, caramba. Muito legal. Uma coisa que tu falaste importante também, que às vezes as pessoas acham que o SUS não custa nada, né? O Brasil tem muito essa ideia de que... E às vezes as pessoas que estão escutando isso no podcast podem estar falando assim, igual, um absurdo, esse cara tá falando isso, tem que estar utilizando IA para fazer auditoria, as coisas. Não, saúde é um direito e dever de todos, pô, é um direito do Estado, é um direito do cidadão, dever do Estado, todo mundo tem que ter saúde. E de fato, todo mundo tem que ter direito de saúde. Só que existe uma conta, mesmo invisível para você, existe uma conta que ela tem que fechar. Então, às vezes, a pessoa pensa, não, porque o plano de saúde é malvado. O tempo inteiro o plano de saúde quer glosar as coisas e quer ver se o paciente tem isso, tem aquilo. Eu vou mentir no meu processo inicial de admissão do plano de saúde, porque os caras não tem que se perguntar isso para mim, tudo. Mano, a verdade é que a conta tem que fechar. Seja pro privado, seja pro público. A conta ela tem que fechar. Então, se todo mundo fizesse o dever de casa, falasse a verdade, não só no plano de saúde, mas no SUSão mesmo, a conta ia fechar. Tem coisas que a gente vê, até mesmo no hospital público, de pessoas utilizando medicamentos extremamente caros, que, ok, é um direito seu você utilizar esse medicamento, só que quando o setor público tem que bancar esse medicamento, isso é igual a dipirona que falta no posto. Você está beneficiando uma pessoa em detrimento talvez de 1 milhão de pessoas que estão precisando de remédios, uma ceftriaxona que está faltando, um antibiótico que está faltando no sistema de saúde. Essa conta fecha?
Não fecha, infelizmente. E aí é questão da regulamentação, né? Só que é uma lei extremamente impopular você falar que você não vai pagar um remédio de 9 milhões para uma pessoa, né? Mas as pessoas têm que ter essa ciência. A conta, ela tem que fechar, tanto o privado quanto o público. A diferença é que no privado a gente consegue utilizar ferramentas para fazer a conta fechar, e no público a gente não consegue fazer isso. Só que as pessoas não percebem, né? A gente fala que saúde não tem preço, mas tem custo. E esse custo, ela tem que fechar, como você falou. O que é a nossa visão de que esse modelo da SAM ele tem que existir? No Brasil, só 1 em cada 4 brasileiros tem plano de saúde. E o que tem tá levando 25%, 30% de reajuste. Então você tá falando, peraí, 75% dos brasileiros não tem plano. Depende do SUS, e o SUS em alguns lugares funciona, mas em alguns lugares ele não funciona, ele é muito heterogêneo pela gestão, pelo financiamento e tal. Então qualquer pessoa que, né, puder ter condição de ter um plano de saúde privado vai querer ter. Só que só 1 em cada 4 brasileiros consegue ter, e o que consegue tá quase sendo expulso do plano pelos reajustes de 35% ao ano. Sim. Então precisa ter um modelo melhor. Precisa ter E hoje a tecnologia permite coisas que antes não eram possíveis. Várias das coisas que a gente descreveu aqui, né? É saber se o cara foi na academia em tempo real, medicamento está comprando na farmácia, dar a bandeirinha amarela pro paciente, pro médico, que o paciente foi no pronto-socorro no sábado, precisa ligar para ele. Todas essas coisas, você não tinha ferramenta, tinha que fazer isso no Excel, entendeu? Ou no papel. Agora você tem ferramenta para fazer isso. Né? Então a gente tá construindo esse modelo para que ele vá entregar a medicina de novo, de qualidade, sustentável, integral, apoiada por tecnologia, baseada nos princípios de medicina de família. Espero que o governo veja a SAMI e leve a SAMI pro Brasil inteiro. Muito bom. Bom, Vitor, Rodrigão, nos encaminhando para o final aqui do nosso episódio, acho que fazer a última pergunta, mais um exercício de futurologia aqui pro Vitor. Bom, você comentou muito, né? Cara, a IA vai impactar muito na saúde daqui para frente. E aí, como o nome do nosso podcast é IA na Medicina, a gente sempre pergunta, e aí, onde é que vai ficar o médico nessa equação? Sempre... Eu tava esperando essa pergunta, né? E aí, a pergunta, o IA vai substituir o médico? Sim, não, depende, talvez, por quê? E aí a gente encerra. IA já pode substituir o médico em algumas funções. Eu acho que esse é o ponto, né? Quando a gente fala do diagnóstico, né, de você receber informações, processar uma informação, levantar hipóteses diagnósticas, hoje já é comprovado, isso em artigos e tal, que a IA já consegue, né, acertar diagnósticos mais do que médico. Esse é um ponto. Mas todo mundo vai preferir falar com o médico, preferir falar com o ser humano, porque o ser humano é mais empático e tal. Já saiu um artigo mostrando que as pessoas acham que o ChatGPT é mais empático. Ele sempre dá bom dia, ele sempre concorda. A gente, né, num plantão, às vezes depois do 10º paciente, depois da 5ª hora de plantão, bem pouco empático. Você já não fala bom dia, você já não, né? O ChatGPT, ele não cansa, né? Ele vai, ele é sempre empático. Quer que eu faça isso agora? Ele vai, né? Então, essa empatia também já foi. Né? E aqui na América Latina que a gente ainda valoriza mais, né? Em outras culturas nem tem tanto isso do... Então, agora, que partes ainda não... a inteligência artificial não vai substituir no curto prazo, talvez nunca. Eu falo que tem uma hora que tem que apalpar a barriga, né? A hora que tem que examinar, o ChatGPT não examina, né? A hora que tem que fazer uma cirurgia, o ChatGPT não vai fazer, né? Então, acho que é menos a IA vai substituir o médico. Não, é que pedaços do trabalho do médico que já podem ser substituídos por IA, ou seja, o médico vai ser ajudado por essa IA para fazer seu trabalho mais eficiente, para ser mais assertivo. Quantas vezes num plantão, a gente atende um paciente que está com uma dúvida, fala assim, bate no consultório do lado, tô com um paciente aqui, o que você acha? Poxa, hoje em dia você pode fazer isso com o ChatGPT também, né? E muitas vezes você não tem, você está num consultório privado, às vezes sozinho, você não tem com quem discutir um caso, agora você tem. E ele tem uma base bibliográfica que, né, não tem como ninguém ter, né? Então, tem várias das funções do médico, né, que já podem ou já deveriam ser substituídas ou apoiadas pela IA. E a gente focar no resto. Então, acho que o médico não tem que se preocupar, não, IA vou perder meu emprego. Não, enquanto você souber papar a barriga e fazer uma cirurgia, alguma coisa assim, não vai substituir o emprego. Em resumo, cirurgiões estão protegidos, né? Nós clínicos aqui, bom, eu já saí dessa. Daniel mostrou aquele artigo científico que saiu, né, de que uma cirurgia feita inteiramente por IA, robô por IA, né, foi feita sem intercorrência nenhuma. Claro que tinha um cirurgião lá do lado para
caso desse me ter Mas conhecimento caso lá. desse, né? Ele nem Nem teve interconhecimento. Então, a gente vai ver como é que vai ser. Eu tô falando com a IA atual. Com a futura eu já não prometo. Mas aí o ponto, voltando pro ponto de papar barriga, né? Então, a IA não consegue fazer isso. Tudo bem, mas quantas consultas hoje, nos prontos-socorros do Brasil, de fato as pessoas apalpam a barriga? De fato a pessoa deita no leito e fala assim, não, vamos examinar. Às vezes só pra fazer um carinho na barriga também, né? Entendeu? Quem que sabe, né, de fato, interpretar aquilo, né? Então, de fato, acho que a gente precisa entender que a gente precisa se especializar e saber, falando, peraí, se a IA vai fazer isso, eu preciso saber fazer outra parte, né? Porque se eu ficar me protegendo, não, mas a IA nunca vai palpar a barriga, mas você sabe palpar, aí também não ajuda, né? Então, né? Então, acho que a gente precisa ter essa noção das mudanças das habilidades do médico, né? Porque sim, acho que né, o médico se adaptar. mas ele vai ter que se adaptar e se diferenciar, né? Por isso, né? Então, eu acho que essa visão que o médico tem que ter e tem que estar testando, conhecendo, acompanhando, tá mudando muito, né, o tempo todo. Então, acho que, assim como o médico ele já gasta um tempo para atualizar na sua especialidade, nos congressos, etc., o médico tem que estar olhando, né, o que está acontecendo nos outros consultórios dos outros, né, nos hospitais, mudanças, e tá aberto para elas, né? Tem uma frase do Vitor Hugo que fala assim, não tem nada tão poderoso quanto uma ideia cuja hora chegou. Né? Então, assim, chegou. Não tem mais o que falar assim, não, vamos proibir. Não nem proibir. Agora, chegou o momento, tá bom. Agora, o que a gente faz para viver com esse novo momento? Né? E usar as coisas boas, né? E evitar se proteger das coisas ruins. Isso às vezes essa questão que a gente conversou até, né? Dessa questão de palpar a barriga, que é muito rápida. A consulta às vezes é uma pressão no próprio sistema, né? Que às vezes tem uma meta de você ter 4 pacientes em 1 hora. Aí, cara, em 15 minutos você não consegue fazer. Mas às vezes, tu falaste, Vitor, às vezes com IA, eu consigo atender às vezes no paciente em 15 minutos. Por quê? Porque se o paciente de repente fizer uma pré-consulta com a IA, conversei com a IA, quando ele entra no consultório, eu já leio aqui um relatório da IA falando, olha assim, você atendeu a Dona Maria, de 30 anos, ela tem SS comorbidade, essa é a queixa dela, é uma dor torácica. Não esqueça, você vai entrar no protocolo de dor torácica, não esqueça de solicitar um eletro e avaliar esse eletro, solicitar uma troponina para essa paciente, caracterize bem a dor dela e depois volte para conversar comigo para a gente discutir próximas condutas. Pô, ótimo, já minha consulta já é direcionada para falar da dor da Dona Maria, já estou no sistema pedindo um eletro para ela, uma troponina, já estou acionando o protocolo de dor torácica, então fica muito mais eficiente, né, a nossa consulta. E é aquilo que a gente conversou em vários episódios, né, que a IA, eu acho que ela vem, pelo menos nesse momento agora, potencializar o médico. Essa vai ser a realidade nesse momento, né? Total. Concordo contigo, Rodrigão, concordo contigo, Vitor. Acho que tem muita coisa que já dá para fazer, tem muita coisa que já dá para substituir, tem muita coisa que vem para potencializar, mas o futuro ainda, com essa velocidade de avanços, é muito difícil de a gente prever alguma coisa, né? A única certeza que a gente vai ter é que vai mudar muita coisa e se o médico ou qualquer profissional não tiver de olho no que a IA está afetando o mercado, o que está afetando sua profissão, ele vai ficar para trás. O que não tá atualizado em IA vai ficar para trás. Já estão gravando aula com o professor de IA aqui, com avatar de IA na Medway? De avatar de IA ainda... Fizemos alguns testes. Fizemos alguns testes, mas tá melhorando também. Do que a gente fez de teste no início do ano até agora já melhorou bizarramente. Então... mas tem coisa boa aí. Obrigadão, Vitor. Foi excepcional o papo hoje. Bom muito demais. Bom. Muito feliz. Obrigado, é um prazer estar aqui. Foi ótimo, galera. E olha só, não esqueçam, tá? Aqui no nosso podcast a gente sempre tá trazendo conteúdo para você sobre IA na medicina. Não esqueçam, aqui na Med a gente tem nossos cursos extensivos. Lembra aí de você que já tá talvez escutando esse podcast, que tá querendo iniciar já o seu processo de trabalhar e construir uma carreira aí na residência médica, fazer sua preparação. A gente tem nossos cursos extensivos, tanto extensivo básico quanto extensivo R1 e o extensivo programado, que é a junção do básico do R1. Pode trocar uma ideia com a gente, aciona a gente lá no @medway.residência médica, ou se quiser conversar comigo, @ro.medway. E o teu, Ale? @alexandre.remor. E a gente vai trocar uma ideia com vocês aí sobre os nossos extensivos. Palavra final, Vitor? Do Vitor, você quer deixar como é que a galera te acessa também? Claro, LinkedIn, Instagram, só procurar Vitor Aceituno, não tem 2. Maravilha. É isso, galera. Valeu, hein? Obrigadão, galera. Abraço.